Então, meu nome é Paulo Escotelaro e eu vou continuar a compartilhar com vocês meus estudos sobre finanças, tá? Eu vou falar nesse vídeo sobre as áreas de finanças, sobre risco e sobre retorno. Para dar uma força, dá um like no vídeo aí embaixo, tá? Agora mesmo, tá legal? Valeu! Então, um livro básico em finanças é o livro do Gitman, Lawrence Gitman, e Princípios de Administração Financeira. Nesse livro, ele define finanças como a arte e a ciência de administrar o dinheiro. E é isso mesmo. Através da administração dos recursos, o departamento financeiro faz a empresa sobreviver e viver bem. Tá? E nós temos 4 áreas de finanças: contas a receber, contas a pagar, controladoria e tesouraria. Tá bom? E o que acontece? Em empresas menores, essas áreas ficam juntas no mesmo setor, ou sob a responsabilidade de 1 ou 2 pessoas. Mas em empresas maiores, essas áreas elas vão aparecer em setores separados, tá? E a primeira área é a de contas a receber. Contas a receber. E o que é essa área ou esse setor de contas a receber? Ela é a área responsável pelo dinheiro que entra na empresa. Aí a pessoa pode pensar assim, mas só receber o dinheiro é fácil, é só receber o dinheiro que entra. Mas não é bem assim. Essa área de contas a receber é responsável pela análise de cadastro de clientes, ou seja, ver se o cliente está com o nome sujo, tá? Envio de títulos a receber para cobrança, porque a empresa pode contratar um banco para ser intermediário na cobrança, conferência de entradas na conta bancária, contato com clientes em atraso para aviso ou cobrança, no caso de o cliente não pagar, tentar negociar esse recebimento, envio de dados de recebimento para a contabilidade, informações para o setor de contabilidade. Quer dizer, não é só receber, é um trabalho a ser bem feito pelo contas a receber. Por outro lado, a área de contas a pagar também é bem importante. Esse setor tem que ter uma agenda, ou um programa, ou uma planilha com os pagamentos agendados, porque o atraso no pagamento em geral gera multas e juros a pagar. Já pensou a empresa ter dinheiro e pagar juros só por descuido? Não dá, né? E quais são as contas que a empresa tem que pagar em geral? Geralmente são contas relativas à compra de mercadoria, para venda, compra de matéria-prima, despesas administrativas, salários dos trabalhadores, tributos, tá? Todas contas a pagar que têm que ser pagas em dia, tá bom? E o terceiro setor, o terceiro e quarto setor são a controladoria e a tesouraria. Na minha opinião, pode surgir alguma dúvida no entendimento dessas outras 2 áreas, tá? Eu vejo assim, a controladoria tem uma função mais estratégica, enquanto a tesouraria tem uma função mais tática, sendo que ambas são importantíssimas, tá? Então vamos entender o que é a controladoria. A controladoria é uma área que passou a ter maior destaque depois do que aconteceu em 2002. E o que aconteceu? Vamos entender. Em 2002 ocorreu um grande escândalo financeiro nos Estados Unidos envolvendo uma empresa chamada Enron. Tá? E a empresa que fazia a sua auditoria, que era Arthur Andersen. Tá? E o que aconteceu? Que escândalo foi esse? Foram descobertas nessa empresa, na Enron, diversas fraudes contábeis e fiscais que mascaravam prejuízos e dívidas. Tá? Esse fato inspirou o filme As Loucuras de Dick e Jane e foi um fato marcante no mercado financeiro. A partir daí, o que aconteceu? Como eu disse, o setor de controladoria das empresas passou a assumir um lugar de destaque, tá? Para evitar fraudes. Tá? E a figura do profissional em controladoria, o controller, passou a ter maior destaque também. E o que o controller faz? O controller é uma interseção, ou seja, um elo de ligação entre a contabilidade e a área financeira. Tá? E a área de controladoria é responsável pelo quê? Por cuidar do orçamento e de planejar os rumos da empresa. Ela é usada para apoiar os gestores na tomada de decisões e é considerada uma evolução da contabilidade. Fazendo o quê? Organizando dados, supervisionando tributos,
relacionando-se com auditores e, sobretudo, monitorando a veracidade das informações. Tá? E a controladoria também é responsável por cuidar do orçamento da empresa e responsável pelo planejamento estratégico. É a controladoria. Tá? E a quarta área do departamento de finanças é a tesouraria. E o que é a tesouraria? A tesouraria é o setor diretamente responsável pela administração do dinheiro da empresa, pela liberação do dinheiro da empresa, as entradas e saídas de recursos. Tá? Ela emite relatórios que vão ser usados pelos gestores para tomar decisões. Decisões quanto à aplicação de recursos, que nós vimos no primeiro vídeo, e decisões quanto à gestão do fluxo de caixa, que nós vimos no segundo vídeo. Tá? Eu vou ler um trecho. Além de gerir os recursos, a área da tesouraria cuida para que a empresa não perca dinheiro em situações externas diante de variações cambiais. Assim, a tesouraria evita que a empresa perca dinheiro e desperdice oportunidades, fornecendo informação valiosa aos gestores. Então, a função do departamento financeiro é analisar onde os recursos da empresa vão ser aplicados. E a tesouraria dá apoio aos gestores. Tá? Como é que nós vamos fazer então? Como é que nós vamos investir o dinheiro? É um investimento. Tá? Existem duas possibilidades. Ou a empresa vai investir suas sobras na atividade fim dela, ampliando instalações, comprando equipamentos, capacitando pessoas, ou seja, investindo em ativos que vão melhorar o seu processo produtivo, ou a empresa vai obter um financiamento e comprar o que precisa pagando depois. Vamos lá. Questão de prova. Diga se a aplicação é fruto de investimento ou de financiamento. A. Compra de máquina que vai aumentar a produtividade. É um investimento na empresa, não é? Pois é. B. Aplicação em CDB. É uma aplicação no mercado financeiro, fruto de financiamento dos recursos da empresa. Como é que acontece? Em outras palavras, em vez de pagar à vista, a empresa compra a prazo, financiado, e aplica o dinheiro no mercado financeiro a juros maiores. Tá legal? Então é isso. Então a gestão financeira administra os recursos tentando obter o melhor resultado. E para isso ela tem que observar uma relação, que é a chamada de relação entre risco e retorno. E o que é essa relação entre risco e retorno? Vamos ver. O Gitman chama de cobertor curto. Tá? O que quer dizer isso? Se o cobertor é curto, ou você cobre a cabeça ou você cobre os pés. Ou seja, quer dizer que não existe aplicação que apresente somente vantagens. Tá? Vamos ao exemplo de uma aplicação na Bolsa de Valores. Nesse tipo de aplicação, existe uma possibilidade de você ganhar mais. Muito mais do que se você aplicar na caderneta de poupança, por exemplo. Assim, o seu retorno sobre investimento seria maior. Mas existe também um risco maior, porque o mercado de ações é incerto. Por outro lado, aplicar na caderneta pode ser menos rentável, mas é mais seguro. Você pode ter um retorno menor, mas também tem um risco menor. Essa é a relação entre risco e retorno. Quanto maior o retorno, maior o risco. E quanto menor o risco, menor vai ser o retorno. Tá? E o que é o retorno, então? Vamos ver o que é o retorno. O retorno é quando você ganha pelo dinheiro aplicado, pelo dinheiro investido. É quanto você ganha pela utilização do dinheiro no tempo. E o que é isso? Utilização do dinheiro no tempo. Vamos lá. Quando você aplica o dinheiro na caderneta, você deixa de ter ele nas mãos, não é? E você precisa ser compensado por isso. Você poderia utilizar aquele dinheiro para suas necessidades, mas disponibilizou o dinheiro para o banco utilizar por um período de tempo. É a utilização do dinheiro no tempo. São os juros que você vai receber. Então você precisa ter um retorno sobre isso. Você precisa ter um retorno pela utilização que uma outra pessoa faz do seu dinheiro. Esse é o retorno. E o risco? O que é um risco? Risco é um grau de certeza. Vamos lá. Andar no chão é menos arriscado do que andar numa corda bamba pendurada no 10º andar.
não é? É o risco. Tá? E o risco em finanças? O risco em finanças é um grau de certeza com relação às transações financeiras, ou seja, no que diz respeito à utilização do dinheiro no tempo. Então, emprestar o dinheiro para um terceiro implica em riscos. Aplicar seu dinheiro a uma empresa implica em riscos. E esses riscos são as possibilidades de a empresa perder dinheiro em investimentos ou em transações financeiras. Tá? E quais são os tipos de riscos que existem? São esses aqui, tipos de riscos. Primeiro, risco operacional. O que são os riscos operacionais? Como o nome diz, é o risco de a empresa não ir bem em suas operações e começar a dar prejuízo. E como a empresa pode ir mal em suas operações? Por fatores internos, como má gestão, fraudes, ineficiência. Tá? Então, observar as operações minimiza os riscos operacionais. E os riscos de crédito? Riscos de crédito. O que é um risco de crédito? É a possibilidade de alguém não conseguir cumprir com os compromissos financeiros que assumiu. É quando a empresa ou seus clientes não conseguem pagar. E como que nós fazemos para minimizar o risco de crédito? É necessário avaliar o histórico do cliente, saber se ele costuma pagar em dia. Tá bom? Tá. E o terceiro risco é o risco de liquidez. E o que é o risco de liquidez? É o risco de a empresa não ter dinheiro em tempo para cobrir suas obrigações. Liquidez é o quê? É a capacidade que a empresa tem de conseguir ter dinheiro disponível. Não é isso? Para minimizar esse risco, o risco de liquidez, a empresa tem que gerir bem seu fluxo de caixa, recebendo mais do que gastando. E esse risco está ligado às falhas na gestão das finanças. Ela tem que gerir bem suas finanças. Tá? O quarto risco é o risco de mercado, que tem a ver com a economia como um todo. Ele se deve aqui a fatores externos à empresa, se deve ao mercado e às oscilações do mercado. Produtos que saem de moda, surgimento de concorrentes, fatores econômicos do país, tá? São os riscos de mercado. E o quinto risco é o risco legal. E que são os riscos legais? São riscos de a empresa ter que responder legalmente por ações trabalhistas e outras ações. Risco de obter prejuízos por ações legais contra a empresa. E esses riscos são minimizados de que jeito? Através de contratos bem elaborados, tá? Fazendo contratos bem feitos. Então, qual é o papel das diversas áreas de finanças da empresa? Captar os recursos e aplicá-los, sempre tentando fazer o quê? Minimizar os riscos e maximizar o retorno. Por isso o setor de finanças é tão importante para a sobrevivência da empresa. Tá legal? Bom, é isso. Eu espero ter compartilhado um conteúdo útil para você. Tá bom? Se você gostou, dê um like aí embaixo. E se quiser receber outros vídeos, se inscreva no canal. Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.